Número 31. A palavra de Deus está disfarçada de mundo, mas quando a sua roupa é tirada pela interpretação, quem ama o mundo vai sair correndo de pavor, mas quem ama Deus vai sentir tesão por ela. Em Mateus 6, 19 a 20 está escrito: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse versículo é crucial para nos abrir os olhos na meditação. Quando a instituição religiosa arrecada dízimo em dinheiro, ela está juntando na terra, e não entendendo os tipos ou figuras da palavra para obter a prova e sair pregando de graça pelas ruas. Isto é o conhecimento e o poder da palavra. Tudo se resume nisso. O dízimo em dinheiro foi tipificado pelo bezerro de ouro no Monte Sinai, e os 2 bezerros de Jeroboão em Betel e em Dan, o maior pecado da Bíblia, isto é, instituição religiosa por arrecadação de dinheiro. Quando alguém vier atacar, com o argumento de que o dízimo é bíblico, é só perguntar se quem dá dinheiro ao pastor está juntando na terra ou no céu, porque ajuntar no céu é só pregar de graça com Jesus fora do dinheiro, pelas ruas. Isso é o resultado da mentalidade da serpente humana e não meditar direito na palavra de Deus. Por isso Jesus disse que quem não era ovelha dele ouvia de mau grado. Não buscam a Deus de todo o coração, por isso encontram o engano da aparência, e ficam brincando e zoando com coisa séria, demonstrando ser muita coisa, não sendo nada. Se entendesse a palavra, a linguagem de sonho, teria prova, ou seja, seria batizado e participaria do pão que abre os olhos e faz andar, e não ia para a igreja dar dinheiro à instituição religiosa, mas ia para as ruas denunciar as religiões enganadas pelos anjos caídos com poderes ocultos. O pão da Santa Ceia das instituições é o pão que o diabo amassou, conforme o ditado popular. A água do batismo é a água de Iemanjá. Os piores diabos são os que estão na internet aceitando ofertas voluntárias de salário do YouTube pela pregação de Jesus, e metendo o pau nos pastores do dinheiro do dízimo, sendo que para Deus eles estão sendo piores enganadores, subindo mais um degrau da estratégia de Satanás para enganar, pois quando pensam que estão abrindo os olhos, estão subindo mais um degrau para o lago de fogo. Isso acontece porque não meditam direito nas Escrituras, não levam a sério, vivem de copiar os outros, não são autênticos para buscar de todo o coração e aprender de Cristo pela interpretação correta das figuras, tipos e antítipos. São fariseus hipócritas, exaltam o Deus da providência, mas não confiam nela, precisam arrecadar dinheiro para sustentar a obra de Deus, tentando com seus próprios recursos salvar a arca. Só que Jeová Jireh de Gênesis 22 providencia o cordeiro da palavra, e não o mundo inteiro para quem o adorar. Em Levítico 25:23 Deus diz para os israelitas que a terra era dele, e por isso o comprador não poderia possuir a terra para sempre, porque eles eram estrangeiros e moradores temporários da terra. Em Ezequiel 18:4 diz que a vida de todas as pessoas é dele, de Jesus Cristo. A parábola do semeador que saiu pelas ruas a semear a palavra, em Mateus 13:13, junta os 2 versículos, da terra e das almas, em que a palavra é a semente e a alma racional é a terra onde Deus habita. A palavra de Cristo liberta do engano da ignorância da interpretação das figuras. O que é a prova do céu e do inferno depois da morte, além da prova de todos os milagres narrados nas Escrituras de tipos e antítipos, isto é, Escrituras sagradas. Esta prova e sua divulgação pelas ruas é os frutos constantes da parábola do semeador. Buscar primeiro o reino de Deus para depois ter as outras coisas naturalmente é primeiro buscar entender os enigmas da vida eterna, por si próprio, fora das religiões. Devemos buscar emprego e dinheiro por si próprio, fora das religiões, assim como o entendimento da palavra, sendo este último, prioridade, por si próprio, fora dos teólogos. Muitos, em vez de primeiro buscar entender os enigmas da vida pelas Escrituras sagradas, recorrem aos adivinhas e feiticeiros, para buscar fama e dinheiro nesse mundo, e acabam sendo enganados pelo encantamento da fruta proibida. Os espíritos das religiões são a serpente do Éden na atualidade. Isso não significa que vamos tapar os ouvidos e não nos interessar pelo que eles querem nos ensinar, mas não vamos confiar na sua confusão que falam com tanta convicção. Apenas confiar nas Escrituras sagradas como um terreno firme para pisar e não cair no lago de fogo depois da morte.
Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, agindo como prostituta. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19:31. Orar para Deus abrir as portas do emprego numa religião sustentada por dinheiro é pecado. Nunca devemos nos revoltar contra Deus por causa de fome e condição física, nem muito menos buscar do mamon disfarçado de Jesus, dinheiro e fama. A religião de Cristo é o resultado sincero da busca constante pelas respostas da vida nas Escrituras Sagradas. Não tem nada a ver com emprego, país, língua, raça, cultura, família, tradição e coisas que forçam um caminho a seguir, impondo e hipnotizando as pessoas para o lago de fogo. Emprego e status se conquista trabalhando com as mãos, e não indo com os pés para uma religião humana temporária. Jesus Cristo só dá a vida eterna pela prova do conhecimento da imagem montada pelas figuras da palavra revelada, e um bom emprego será acrescentado se não formos preguiçosos para trabalhar duro na roça, nem procurar melhorar de vida por meio de religião sustentada por dinheiro. A letra mata, mas o espírito vivifica, isto é, as palavras claras confundem e matam a vida eterna. Mas as palavras em enigmas e figuras forçam o ensino do próprio Espírito de Jesus e dão a vida eterna. A prova pelo conhecimento dessa linguagem simbólica. A palavra é pedra de tropeço, a pedra que os construtores de templo rejeitaram, que caiu em suas cabeças, e Jesus falou que confundiria os sábios. Está eternamente morto quem não se interessa em ouvir da prova da vida eterna, achando que é mentira. Quem entende por acreditar, acaba achando a prova. Nos tipos e antítipo Cristo, não tem como arrecadar alma para Deus e ao mesmo tempo arrecadar dinheiro para Mamon, porque quem conclui que o Evangelho de Cristo precisa de dinheiro para se sustentar, nunca vai conseguir interpretar todas as figuras para ter a prova da vida eterna, e com isso poder pregar de graça nas ruas, denunciando as religiões. Muitos falsos profetas até interpretam partes das figuras, mas caem na parábola do semeador que saiu pelas ruas a semear, porque são solos pedregosos ou espinhosos, isto é, não se aprofundaram no entendimento da prova e se abafaram na religiosidade e da ostentação. A palavra é uma terra infinita, e fomos criados racionais para achar o tesouro da vida eterna nesta palavra. Se numa terra finita é difícil achar um tesouro, quanto mais numa terra infinita, mas é possível. Caso não fosse, não existiria. Teme o homem armado, mas não teme a arma da palavra de Deus, porque está morto, comido de bichos. Cada equívoco da interpretação da palavra é um verme ou demônio sugando a sua vida eterna. Teme a morte física, mas não teme a segunda morte eterna. A falta de temor e respeito à palavra já é sinal de morte que não veio além revelado. A incerteza de tudo do que ocorrerá depois da morte já é prova que está morto, porque não recebeu a prova do conhecimento da língua tipológica de Deus. Por isso não pode ver, apalpar e cheirar com o cérebro. Quando Deus mandou Moisés colocar o maná na arca da aliança para testemunho, representa colocar Cristo na palavra para testemunho. Isso significa que estamos vendo o maná na arca da palavra como testemunho, prova de tudo o que aconteceu e acontecerá. A nossa prova, o nosso maná como testemunho é maior do que o deles, porque vemos do alto. Eles viam da terra, dos olhos carnais. A visão do alto é uma visão total, não em partes para equívoco. Olhando de cima podemos montar o quebra-cabeça e ver a face de Deus. O fato de Deus não dizer o seu nome no começo do processo de revelação já demonstra que a religião de Cristo não está relacionada a nomes. Os nomes e títulos são ligados às religiões de invenções de demônios através dos homens. A Torre de Babel representa bem isso. A busca de um nome e domínio de tudo pelo homem. A gente fala a verdade e pensa que os ouvintes estão entendendo tudo. Mas de repente percebemos que não estão entendendo nada, porque são de outro país, não entendem a língua dos anjos de figuras e parábolas. Uma vez um cara do nada, por causa do evangelismo de rua, começou a gritar me chamando de racista por causa da doutrina, e eu não entendi nada porque não tinha nada a ver me taxar de racista, mas depois eu percebi que isso era um demônio por causa das duas únicas nacionalidades que existem na eternidade, terra e céu. O lago de fogo é uma justiça, porque caso não existisse, somente os fracos seriam punidos, pelos próprios fortes. Ele também serve de exemplo para impedir outras rebeliões. As consciências das almas eternas, dotadas de livre-arbítrio, é um problema a ser resolvido pela inteligência.
Não aceitar essa condição eterna, ou duvidar da bondade de Deus, é uma doença que tem que ser eliminada. A eliminação não é fazer os rebeldes voltarem a ser um nada, pois daria direito aos outros, mas é usar os próprios rebeldes como segurança de rebelião. Esse amor não é medo, porque Deus não faz mal para ninguém, apenas livra os inofensivos dos monstros. Um monstro é quem enxerga um monstro no Deus da Bíblia, porque teve todo o tempo do mundo para o conhecer e amar, mas se deixou levar por esse mundo encantado, pelo convencimento da serpente. Por isso não tenho medo do lago de fogo, mas de quem é um fogo consumidor que se levanta contra Deus. O monstro é a morte assombrada da qual somos livres quando temos prova da vida eterna pelo conhecimento dos enigmas da palavra. Todo campeão que não reconhece Jesus Cristo, o anunciando de graça nas ruas, é zombador, a causa do bullying, e por incrível que pareça ainda é adorado pelos escarnecidos. A maior maldade da existência é não acreditar em Deus, ou suspeitar do seu amor e não buscar a libertação da morte, procurando entender a religião separada desse mundo, do dinheiro. Isso significa aqui quem conclui que o Deus da Bíblia é um monstro, comete uma ingratidão sem limites, igual à sua recompensa. Como o autor da vida é um monstro. Só se for para os que querem destruir tudo com o seu egocentrismo. O mal que viu no Deus revelado está neles próprios, porque só Deus é digno, e a criatura fica sem razão. Existem muitos outros pormenores que a nossa limitada meditação não alcança, que justifica o lago de fogo de dores eternas, para que vidas eternas de livre-arbítrio possam existir. Por exemplo, se Deus perdoasse, uma única vez, a rebelião no começo, ele estaria aumentando a dor espiritual de quem caísse no futuro. A dor pode ser uma ansiedade de esperança de perdão, a qual seria dobrada, além de que deixaria de ser Deus, o cérebro, perdendo o controle de tudo. Outro pormenor é que se ele deixasse alguém voltar a ser um nada, estaria outorgando direito a todos. A lei é tudo igual para todos. Nem tudo pode ser concedido individualmente a alguém. Se a rebelião não prejudicasse criações futuras, Deus passaria a imagem de assassino, caso a aniquilasse no começo. Essa é mais uma das explicações por que Deus não destruiu Satanás no começo. A dor eterna era uma consequência inevitável e necessária, para coibir que mais alguém se lance nas trevas. Parece lógico dizer que o lago de fogo prova o amor de Deus, mas na visão eterna de livre-arbítrio que não pode morrer, faz todo sentido. Em 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor gerado do conhecimento de Deus revelado na sua palavra supera todo o medo do castigo eterno. Por isso não é lógico alguém achar que obedecemos a Deus por medo, e não por amor. Temos medo sim, de alguém inconsequente sem causa. Esse alguém é quem julga que Deus é mau por permitir bilhões de pessoas no lago de fogo. Pessoas assim são psicopatas, assassinas e cruéis em potencial, pois é um vírus camuflado. Deus livre a vida eterna em harmonia dessa pessoa. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Romanos 9:20. Toda a comparação de Deus com psicopatas famosos que torturaram pessoas é de latrina. Toda a prática da fé essa latrina julga ser uma forma explícita de fanatismo religioso. Chega a decorar palavras bonitas para falar contra Deus, como um papagaio, sem cérebro, só remedo que os ouve e acha bonito. Muita gente adora falar que vive a realidade, julgando que Deus é uma imaginação humana, mas essa gente não existe, pois não tem cérebro para compreender a existência no livro sagrado. A prova que Deus existe é esta palavra te alertando para compreender as Escrituras. Ouvi um falso profeta dizendo que não precisa nem ler a Bíblia para ter a prova que Deus existe, porque conquistas terrenas provam Deus. Mas nem se alguém curasse todos os amputados do mundo com poder oculto seria prova de Deus. A única coisa que prova Deus é o entendimento dos enigmas da palavra, que dá discernimento dos anjos e demônios invisíveis. Deus não lida com negócios deste mundo entregue a Satanás. Deus só se envolve com a prova da vida eterna, porque Ele é eterno. Quer comer? Vai trabalhar. Quer saúde? Vai se cuidar. Quer ter a vida eterna? Vai entender as Escrituras. Quer se livrar de um feitiço? Vai entender as Escrituras. Essas coisas não se misturam. Negócios de Deus e negócios do mundo. É como querer juntar Jesus e Mamon, e tem sido um engano forte de Satanás para arrastar bilhões para o lago de fogo. Ele é o Deus deste tempo presente, dessa realidade mortal. Vai no Novo Testamento,
depois da destruição do templo, e confira, sai das sombras, sai do Velho Testamento. A igreja é essa palavra, é você pregando noite e dia em todo tempo e lugar, fora do dinheiro. Isso ninguém quer, né? Tá explicado porque Adão não quis obedecer, mas Jesus veio e cumpriu tudo, seja Jesus. Mas para isso tem que beber o vinho e comer o pão de Jesus. Deus é o único amor, ou seja, ninguém te ama. Quem ama tem que ter poder, e ninguém o tem como Deus, por isso não tem para onde correr. O amor fora de Deus é revolta por achar que pode medir o amor de Deus. Deus tem tudo para não dar satisfação nenhuma a ninguém, mas ele dá, por isso ele é mal compreendido, como alguém que ajuda e se torna vilão aos olhos do ajudado. Deus é inofensivo, tenha cuidado com você mesmo, que é representado pela serpente que lança no inferno pelo engano. Deus não é um ditador tirano, é você mesmo que se estrepa com o seu livre-arbítrio de querer tomar o trono de Deus, querer brilhar mais que a luz e não entender que não há outra, e para se alcançar o perdão tem pouco tempo. Porque Satanás falou para Eva que ela seria como Deus se comesse do fruto? Porque ele, como um bom influenciador, veio para tornar possível essa vida fora da consciência de Deus, pessoas vivendo como deuses, adorando e sendo adorados, sem dar satisfação nenhuma ao norte. Ele sabia muito bem que o sonho dele de ter esse mundo só se concretizaria se o casal ouvisse a sua voz. Para isso ele não podia gaguejar. Essa brecha se abriu porque Deus, como um bom pai, teve que comprovar que o seu aviso era verdadeiro, pois sem o fato, a dúvida fica aguçada. O sonho de Satanás agora é ver o maior número de homens se perder na eternidade. Por isso ele fala tão bonito que encanta, arrastando multidões. Essa história parece fantasiosa demais para se falar e bate pronto ao distraído. Por isso Deus revelou as Escrituras como enigma, que se monta de várias partes, que quem decifra tem a prova de tudo, e se espanta com a seriedade dessa questão. O amor de alguém está naquilo que ele mais pensa e se dedica, gastando todas as suas forças, correndo todos os riscos na fé para livrar mais pessoas. Não há nada mais importante aqui nessa existência do que alcançar a prova do entendimento nas Escrituras e alertar os outros para não serem enganados pelos espíritos das religiões. As falsas religiões de demônios estão ligadas às conquistas pessoais e monetárias, famílias, países, raças, tradições, divertimento, grandes encontros esquematizados, e toda sorte de mundanismo normal, geralmente atribuindo isso a um Deus, que não é outro além daquele que tentou Cristo no deserto. A religião de Cristo é só entender e passar o conhecimento, buscando um contato maior com os dons de Deus, não para encantar e arrancar aplausos como um mágico, mas para pregar de graça nas ruas como um andarilho solitário. Sacou a parada? Buscar a Deus é buscar as Escrituras, mas ir para uma religião é buscar as criaturas. Temo muito lago de fogo, mas temo infinitamente mais a revolta contra ele. Tudo isso por causa do livre-arbítrio, e da consciência eterna da criatura. Isso significa que o temor a Deus é amor, pois em Deus não há temor, mas o temor à criatura é medo, pois ela é uma discórdia em potencial, incerteza e medo de tudo, disfarçado de coragem. O sofrimento eterno desta é uma segurança da criação. Se tem uma coisa a temer, é a mim mesmo, mas se tem algo a confiar, é somente em Deus revelado nas Escrituras Sagradas. O que não presta se joga fora, tipo um borrão num quadro magnífico. Obrigado por ouvir até aqui, mas não se esqueça, ninguém te ama, só Jesus. Não jogue fora esse amor, procure compreender ele, isso é tudo. A liberdade mais eternidade é igual 1 mais 1. Essa palavra não termina aqui, é para sempre.